Muito bem. Vamos dar continuidade àquilo que iniciamos na semana passada, falando sobre os limites entre o reino de Deus e o mundo. Limite no sentido geográfico, como uma linha que separa duas nações, dois reinos. Eu utilizei essa expressão ao invés de fronteira. Fronteira ainda tem uma zona ali meia distinta, não muito clara, mas limite é uma definição clara. O reino de Deus, enquanto a presença, o governo de Deus sobre as nossas vidas. E mundo no sentido de um sistema corrupto, um sistema anticristo, um sistema que opera na humanidade a serviço do diabo e de seus anjos. Vimos também que o Senhor, ele veio para nos desarraigar, nos tirar deste mundo pela raiz, como está descrito lá em Gálatas, capítulo 1. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. E isso precisa estar bem claro para nós, essa separação entre o reino de Deus e o mundo. O próprio Senhor disse: sede santos, porque eu sou santo. É uma característica do Senhor, essa condição de santidade, no sentido de separado das coisas do mundo. Tem um recado do Senhor lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse texto, ele apresenta a santificação como uma credencial para ver o Senhor. Por isso que devemos levar a sério essa condição. Esse é um processo, né? Abordamos aqui na semana passada que a santificação, ela é fato, ela é factual e processual. Ela já aconteceu quando nos rendemos a Cristo, seu sangue nos lavou e ele, como dissemos, ele nos resgatou deste mundo. E isso nos deu a condição de sermos santos. Mas ela também é processual, porque se precisamos viver a cada dia nos despindo do velho homem, da velha natureza, e nos revestirmos do novo homem. Vamos pensar o trabalhador, ele chega em casa todos os dias, depois de uma jornada de trabalho, não nesse frio, mas, digamos aí, naquele sol da caatinga, ele chega em casa, ele toma um banho, ele se despe, ele pega aquela roupa com poeira, com suor, ele põe essa roupa de lado, toma um banho e se veste de uma roupa limpa. Isso é santificação. Essa é uma ilustração que Paulo utiliza lá no livro de Efésios. Precisamos levar isso a sério. Amém, irmãos? Eu não vou estender muito, mas eu gostaria de comentar aqui, ou de ver algumas áreas da nossa vida sobre a santificação.
eu vou permitir que, no segundo momento, se hoje, se não, na reunião de terça-feira, vocês possam falar de outras áreas concernente à nossa vida. E a primeira área que eu quero abordar é a respeito da santidade sexual. Eu quero juntar dois textos e para a gente ampliar o entendimento. Vou dar as referências. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 a 7. 1 Tessalonicenses 4, 3, 7. E a outra referência, 1 aos Coríntios, verso 6, capítulo 6, verso 18. Benício está encarregado de registrar esses textos aí no chat. E aí nós vamos lê-los juntos, para a gente poder ampliar o entendimento. Cal, 1 Coríntios 6... Verso 18. Diz assim, o primeiro texto de Tessalonicenses: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Eu vou juntar agora com Coríntios 6, 18. Diz assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Então, esses textos, tem outros, mas esses textos são muito claros da necessidade de nos santificar na área sexual. A Bíblia reafirma que se santificar, e aqui eu estou baseado em Tessalonicenses, texto de Tessalonicenses, que a santificar é vontade de Deus. Se a gente puder resumir a vontade de Deus, poderíamos utilizar a palavra santificação. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Esses textos que nós lemos, ele trata sobre imoralidade sexual. Algumas versões vai aparecer assim: fujam da prostituição, da fornicação. A palavra lá no original é porneia, é um texto amplo, né? Daí deriva também a palavra pornografia, é voltada à questão da imoralidade sexual, né? E vamos ver, baseado nesses textos, o que a Bíblia nos orienta. O que o Senhor nos orienta? E essa palavra, irmãos, não é para o mundo, não. É para nós. Nós ainda temos o pecado e os seus efeitos no nosso sangue. E aqui, de maneira objetiva, vamos relembrar o que também dissemos no último momento, na última palavra. A santificação, eu disse que ela é factual, ela já aconteceu na área do nosso espírito. O sangue de Jesus nos lavou, nos justificou, somos santos. E aí, numa outra dimensão, que é processual, diz respeito à nossa alma. Os irmãos estão estudando o livro de Filipenses.
E diz lá que para a gente desenvolver a nossa salvação, salvação ali é da alma, num sentido de processo, de permitir que o Senhor cresça em nós. Então, ela é processo, ela acontece no presente. E tem um terceiro aspecto, que é futuro, diz respeito ao nosso corpo. Essa ocorrerá quando, naquele dia, quando o Senhor vier nos buscar, ou quando nos apresentaremos diante do Senhor através da morte, o pecado será extirpado do nosso corpo. Não teremos mais pecado. Não teremos mais efeitos do pecado no nosso corpo, na nossa alma. Amém? Então, passado no nosso espírito, somos santos. Presente na nossa alma, é processual. E futuro, a erradicação do pecado no nosso corpo. Glória a Deus por isso. Então, vamos ver o que a Bíblia fala do presente. Qual a orientação? Devemos abster-se da imoralidade sexual, ou seja, devemos recusar, rejeitar, abdicar, abrir mão dos desejos sexuais ilícitos, prostituição, fornicação, que é relacionamento sexual entre solteiros, adultério, impureza sexual, sobretudo que passa aqui na mente, e homossexualismo. Devemos, como o próprio texto, abrir mão. E somos irmãos e irmãs. Somos sequestrados, assaltados por desejos de impureza, por conta dos efeitos do pecado em nós. E o que devemos fazer? Nos abster, tomar a cruz de Cristo. Muita gente acha, e quando eu já falei para os irmãos, e eu tenho vergonha da minha vida enquanto solteiro, não conheci o Senhor, da impureza sexual. Conheci ao Senhor. E aquela luta, eu enfrentei e achei, e era uma luta, e casei, e eu tenho que ficar atento. Eu tenho que ficar atento para não ceder desejos da carne. Sejamos aqui transparentes. Você sabe quando é que acaba? Quando definitivamente tivermos o pecado arrancado de nós. Mas hoje damos graças a Deus que a própria palavra diz que devemos viver como mortos para o pecado. E hoje, sem sombra de dúvidas, podemos, por causa do Espírito Santo em nós, andarmos com as nossas mãos limpas, com as nossas mentes puras, por causa da presença do Espírito Santo em nós. Agora, qual é a condição? A presença do Senhor. A presença do Senhor quando estivermos no sofá. A presença do Senhor quando estivermos diante de uma tela de um computador ou de um aplicativo, de um aparelho celular. Santificar quando estivermos na rua. O Senhor está do nosso lado. Esse é um primeiro ponto, uma primeira orientação. Uma segunda orientação, baseada aí nos textos.
controlar o nosso próprio corpo. Isso fala de uma das características ou do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Eu quero ser bem prático nesse dia. Eu abro a página da internet, de repente aparece lá um spam, e um clique aqui e aparece uma mulher, isso, clique aqui. Ou, de repente, eu entro numa loja e vem alguém com uma aparência. Como é que eu devo me portar diante dela? Primeiro, eu tenho que ter domínio próprio, domínio nos olhos, evitar a segunda olhada. Sejamos práticos. Isso se aplica para homens, se aplica para mulheres. Domínio próprio é o que a palavra diz. E aí eu quero deixar assim, como é que foi minha vida quando conheci o Senhor e eu tinha muita dificuldade nessa área. Aí o Senhor começou a me ajudar. O Senhor me ajudou trazendo algumas perguntas. Uma delas é, você precisa, o Senhor falando comigo, você precisa realmente fazer isso? Eu sou obrigado a ceder ao pecado? Eu sou obrigado? O diabo está com a faca no meu pescoço? Não. Como discípulo do Senhor, e aí é usar a palavra. Fui lá para Romanos 6, que fala justamente que o sangue do Senhor me lavou, nos lavou, e o pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida. Isso, para mim, foi libertador. Libertador, eu não preciso mais pecar. Não preciso. Amém, irmãos? Então, tenhamos cuidado. Aqueles que gostam de fazer uma caminhada, quantas e quantas pessoas passam por nós? Uma outra área, santidade num falar. Eu vou usar o livro de Efésios para a gente ampliar sobre essa área, sobre o falar. Efésios 4, 25. Paulo nos adverte para deixarmos a mentira e falarmos a verdade. E aí eu quero contar com a sua sinceridade. A mentira nos persegue desde a infância. A mentira, ninguém ensina a criança a mentir, não. Ela está ali. E a mentira, irmãos, ela nos persegue. Porque tem o mentiroso e tem a mentira como, digamos, como um acidente. Outro dia, eu estava saindo de casa, entrei no carro, um irmão me liga, dizendo que queria falar comigo. Na hora eu respondi para ele. Falei, irmão, eu já saí de casa. Eu estava na porta da minha casa. Compreende? Eu estava na porta de casa. Aí eu disse para ele, eu já saí de casa. Mas na hora, o senhor me falou. Falei, não. Pode falar, meu irmão. Eu entrei no carro, estou na porta de casa.
Ou seja, saiu, não foi nada planejado, não, e saiu espontaneamente. Imagina aí, alguém um dia já lhe perguntou, ou essa semana, como é que você está? Você respondeu assim, eu estou ótimo. Mas está mesmo? Quer dizer que a vida está ali o coração está uma bagaceira, como diz o pessoal lá da UB6. E está dizendo que está ótimo, ou que está ótimo. Não é mentira? Então, tenhamos cuidado. Falar a verdade, ser sincero, evitar mecanismos, evitar técnicas para não para administrar uma situação. Sejamos claros, sim, sim, não, não. E o que passar disso, os irmãos conhecem, verdadeiros. Claro que, ao falar a verdade, tenha cuidado com a forma, porque você também pode ferir. Ah, eu sou verdadeiro, eu falo mesmo. A forma de falar também é importante, porque senão você vai estar ferindo. Eu estarei ferindo. E eu tenho que ficar atento. Muitas vezes, irmãos, eu confesso que me falta a forma de falar, porque eu firo. Minha esposa sabe disso. E Deus tem sido muito misericordioso com ela. Tem sido. Vejamos o verso 29 do capítulo 4 de Efésios. Diz assim o texto: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificação ou para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Eu queria sublinhar essa palavra aí do texto, torpe. Muitas das vezes, achamos que essa palavra está se referindo, eu ouvi isso, a não falar palavrão. Mas a palavra torpe, o significado dela, vem de adormecer, de podre. A palavra, por isso, Benício, entorpecente. Entorpece. Uma vez eu fui no presídio e a pessoa que estava... Fui visitar alguém e a pessoa que estava na minha frente estava com muitas frutas e ela não pôde entrar porque eu aprendi isso lá, que a pessoa presa poderia utilizar daquela fruta, digamos, a banana, podre ou torpe, e fazer um entorpecente. Compreende? Então, o que o texto está querendo dizer? Não saia da nossa boca nenhuma palavra, nenhuma droga, nenhuma palavra podre, como uma fruta que está ali corrompida, que está estragada, porque ela não é útil. E aí eu quero trazer você para uma reflexão. O que tem saído da sua boca? Tem edificado as pessoas? Aqueles que ouvem, traz graça? Cal, Oi, Lu. só um minutinho. Você falou algo interessante. Quando você falou que, às vezes, a pessoa fala assim, é porque eu sou sincera, eu falo a verdade. E quando a gente tinha ideia de torpe,
realmente a gente pensa só na questão de palavras, de palavrão mesmo. E quando você vai para essa ideia, né, esse significado, né, mais abrangente, mais profundo, de entorpecente, de droga, de algo que prejudica, às vezes a pessoa acha até que está fazendo bem para o outro, mas infelizmente fala algo sem pensar, fala algo assim, de supetão mesmo, vamos dizer assim, fala assim, mas é porque eu sou sincero. Esses dias eu vi uma frase interessante que falava assim, nem nem tudo que você diz achando que está falando a verdade para a pessoa quer dizer que você é sincero. Muitas vezes você está sendo grosso, mal educado. E às vezes a gente acha que está ajudando, né, a pessoa, falando o que pensa, o que acha. Mas a gente tem que procurar as palavras. E aí fala exatamente aí na questão do fruto do espírito, né? Da gente ter domínio próprio até no falar. Mansidão, domínio próprio, porque aí você vai pensar, você vai falar a verdade, você não vai deixar de falar a verdade para a pessoa, porque assim ensinam não. Mas ter as palavras certas, porque não é só palavrão. São palavras que pode trazer mal, e a droga faz mal, o entorpecente faz mal. Então, às vezes, uma palavra maldita, no momento, às vezes você não sabe que a palavra, que a pessoa está passando, às vezes, por uma dificuldade, por um momento ruim, naquele momento, e você traz uma palavra maldita, uma palavra não maldita, no sentido de maldita mesmo, no momento, né? E aí você acaba matando a pessoa, porque a palavra mata, né? A palavra pode matar. E aí você tem que voltar para rever. Se você se arrepender e voltar, como você diz aí, né, que a misericórdia do Senhor nos faz, né, lembrar às vezes de coisas que a gente diz, bem, mas se você não fizer isso, você acaba adoecendo aquela pessoa, porque a droga adoece, o entorpecente adoece e leva a quê? Leva à morte. E a palavra maldita pode levar até uma morte espiritual, né? Você falando aí, eu lembrando disso. Sim, Lu. Obrigada. Amém, querido. Então, tenhamos cuidado, porque nós somos santos. Devemos falar de maneira diferenciada. A referência não é o mundo. O Senhor nos tirou do mundo. A nossa referência é o Senhor. E ainda nesse assunto, o versículo 3 e 4 do capítulo 5 de Efésios, ainda sobre a santidade no falar, né? Efésios, capítulo 5, verso 3 e 4, diz assim, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação, de graça. Irmãos, o texto está muito claro. O que o Senhor deseja para as nossas vidas. Nem sequer devemos mencionar. Veja o tipo de brincadeira, veja o tipo de conversa maliciosa, uma frase com duplo efeito, com malícia, uma piada, uma postagem, uma linguagem chula. Algumas versões aparece a palavra chocarrice, aquela brincadeira com maldade. Somos santos, o texto diz, como convém aos santos. Por isso, não devemos ter cuidado
O pastor Ivanilson, ele foi o que me conduziu a Cristo, me batizou. Ele contou uma certa feita que lá na casa dele tinha uns pedreiros. E aí, depois de um ano, esses pedreiros chegaram para o pastor e disseram: pastor, olha, estamos muito felizes. Aí ele perguntou por quê. Ele falou: olha, nós descobrimos, ou eu descobri, que fulano de tal também é crente. Olha que coisa maravilhosa, estamos trabalhando juntos. Aí o pastor falou assim para ele: eu estou envergonhado. Como é que vocês passaram um ano e não souberam, não identificaram pela forma de falar e de agir de vocês, que vocês eram separados, que vocês eram e são santos? Isso é motivo de vergonha, não é motivo de alegria, não. Porque a nossa maneira de falar nos denunciam. Vocês se lembram do episódio de Pedro? A nossa maneira de falar não é o cultural, não. Não é o regionalismo, não. É a linguagem santa. Amém, irmãos? Saia dos nossos lábios aquilo que edifica. Agora, onde é que está a fonte? A fonte está no nosso coração. Seria forçação de barra a gente querer falar de maneira que edifica se eu não estou buscando o Senhor. Porque Jesus diz que se o que contamina o homem é o que sai pela boca, ele está falando, não é o que entra, mas é o que sai. Ele está falando da fonte. Qual é a fonte? É o que está aqui no coração. Ora, se eu tenho um tempo para contemplar o Senhor, um tempo para meditar, de orar, de ler a palavra, de ter esse momento aqui, um momento importante desse congregar, é natural que eu me encha do Senhor e que saia dos meus lábios daquilo que edifica. Amém? Um outro ponto: santidade no cuidado da aparência. Santidade no cuidado da aparência. E eu quero falar de duas atitudes mundanas: a ostentação e a sensualidade. E o texto de referência é 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 e 10. Primeira Timóteo, capítulo 2, verso 9 e 10, diz assim: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Embora Paulo esteja direcionado essa palavra para as mulheres, mas ela se aplica a todos nós, no que tange à nossa aparência.
E a advertência que ele dá, a princípio, é sobre a ostentação. Ostentar é o desejo característico da soberba da vida. Eu vou explicar. As grifes no mundo têm uma função de diferenciar entre aqueles que podem e os que não podem. Vestir-se bem não requer necessariamente que usemos roupas caras. Usar uma roupa de marca não é pecado, desde quando não esteja apegado ao símbolo que ela representa. O que eu quero dizer com isso? É que a marca, ou o luxo, ou comprar uma roupa cara, ela pode dar um sentido de diferenciar grupos, de segregar. Ora, quem é que vai compra uma camisa para homem mesmo? Uma camisa de R$ 400. Vou pegar aqui, como nós dissemos no início, vamos ser práticos. Eu compro uma calça de R$ 300, compro um sapato de R$ 500. No ambiente que eu passar, eu estou dizendo para os outros que eu sou superior, eu estou ostentando, isso é soberba. É aquele cara que compra um carro importado, e sai desfilando como se ele fosse mais importante do que o outro. É a irmã que compra, não no nosso meio, até porque as irmãs são simples financeiramente, mas que compram aquela bolsa de não sei quantos R$ 1.000 para estar num grupo com as irmãs ali simples. Não quero fazer aqui a ressalva. Comprar uma roupa de marca, algo caro, comprar não constitui pecado. Pecado está quando você compra para se diferenciar, aquele símbolozinho, né? Nós sabemos, irmãos, o mundo é assim, temos que ter cuidado para não sermos influenciados pelo mundo. Isso é uma maneira de nos santificar. Tenham cuidados. Mulheres, vistam de maneira simples e que sejam bonitas. Não usa qualquer roupa, não. Não vai vestir qualquer... Se sintam bem arrumadas. Isso não significa que você... E aqui eu não estou mandando a mensagem para minha esposa, porque ela é muito sábia nesse aspecto. Um outro ponto sobre a aparência. Ela pode ter uma conotação sensual. Não temos que andar, e aqui enquanto congregação, com uma régua na mão para saber o que pode e o que não pode. Até quanto eu posso usar uma saia abaixo do joelho, acima do joelho? Irmãos, nós não estamos conversando aqui, a intenção não é falar sobre isso, a Bíblia não tem essa intenção. A regra no mundo, sabe qual é? É a pessoa ser objeto de desejo. A mulher, no mundo, ela quer se vestir, eu estou aqui generalizando, para ser desejada. E o homem também. Ele quer ser visto. Ele quer chegar no ambiente, ou ela quer chegar no ambiente, e quer que todas as mulheres
olhe para ela. Mas para quê? Para que seja objeto de desejo. Está relacionado à sensualidade. É despertar no outro um desejo carnal. E devemos ter um cuidado, sobretudo, e aqui as irmãs, né? Com os decotes, com as silhuetas, e até mesmo a forma de andar, a forma de olhar. Eu tenho algumas avenidas na cidade, a depender do horário, tem lá, o pessoal está fazendo suas caminhadas. Mas eu fico assim, tem hora impressionado como as pessoas mudam. Algumas pessoas acham que estão no desfile, correndo de maneira sensualizada. As roupas para chamar a atenção, os olhares com malícia, né? A pessoa está ali andando normal, o rapaz, de repente está descendo duas moças, ele começa a mudar a sua forma. Isso é aparência. Devemos ter cuidado. Devemos nos cuidar com a nossa aparência. Somos santos. Um bom exercício é perguntarmos ao Espírito Santo sobre o que ele acha, por exemplo, de tal roupa. Espírito Santo, eu usando aqui essa roupa, ela fere a santidade? A nossa maneira de falar, eu estou me referindo aqui à aparência, o tom da voz, o olhar. Eu não quero ser repetitivo, não. Por fim, eu queria falar de uma outra área a qual devemos perceber a santidade ou viver de maneira santa. É a santidade na amizade. Eu tenho o hábito de chamar as pessoas de amigo. Então, mesmo que eu não conheça, nunca vi, então eu paro num posto de combustível e digo ao rapaz, amigo, você poderia ver calibrar o pneu? O rapaz da padaria, amigo, eu queria comprar, uma forma de expressão. Nós chegamos para os coleguinhas dos nossos filhos, são os amiguinhos, né? É uma maneira. Mas eu queria tratar ou falar a respeito de um sentido mais específico da amizade, tá? Da palavra amigo. E o texto de referência é João 15, verso 15. Uma palavra que Jesus traz para os seus discípulos. Conhecido o texto. E essa área não é menos importante do que as outras. Jesus diz assim: já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor fez. Ou, desculpa, que o senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus revelou
aos seus amigos o que é o seu desejo, no caso aqui, o desejo do pai, e o que o pai rejeitava. Compreende? Baseado nesse texto que nós vimos aí, Jesus tornou conhecido a vontade de Deus, o que Deus desejava e o que Deus rejeitava. Basta verificarmos os evangelhos, as diversas falas de Jesus concernente a isso. Nessa ideia, nesse sentido, eu vou utilizar aqui de uma frase que é creditada a Tomás de Aquino, que define a amizade como querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Então, amigo é alguém que quer as mesmas coisas que eu quero e rejeita as mesmas coisas que eu rejeito. Alguém que é teu amigo, como assim, de maneira prática, alguém que é teu amigo, se ele caminha ou está na mesma direção que você tomou e que foge de um outro caminho, assim como você também fugiu, né? Ele tem os mesmos valores que você. Ele não é o seu ou o nosso concorrente. Ele caminha junto. E os outros? Os outros são somente conhecidos. São pessoas conhecidas. Então, eu quero utilizar dessa definição para trazer luz sobre a amizade, né? Por que é tão importante esse ponto? Porque temos notado, irmãos, como muitos perderam o caminho de casa por causa da amizade. Definição: amigo como alguém que quer as mesmas coisas que eu quero e que rejeita as mesmas coisas que eu rejeito. Ora, se eu começo a desenvolver uma amizade com alguém que não ama o Senhor, e aí? Vamos entender. Não há, na verdade, vácuo. Ou trazendo aqui a realidade dos para os nossos filhos, né? Nossos filhos são agentes influenciadores ali na escola, na porta de casa, na parentela. São agentes ou eles são agentes influenciadores, ou eles serão influenciados. Os amigos podem nos levar para mais perto do Senhor, como podem nos jogar no lamaçal. É certo que eles exercem influências sobre nossas vidas. Isso aqui é fato. A amizade é uma troca de influências. Eu recebo mais ou eu recebo menos influências. Por isso, devemos estimular as amizades no contexto da igreja. Precisamos priorizar entre os nossos filhos tais relacionamentos. Amém? E o que diria? Alguém poderia questionar, e concernente aos coleguinhas, aos amigos do meu filho na escola, eu diria que devemos manter uma intencionalidade
assistir essas amizades, assistir, eu faço isso para o meu filho. Agora, eu priorizo, eu e minha esposa, priorizamos o relacionamento dele no contexto de igreja. Se tiver escolher naquele dia estar com os irmãos da igreja ou estar com os coleguinhas aqui da rua, eu vou priorizar no contexto da igreja. Sabe por quê? Porque os amigos da igreja, estão indo para o mesmo caminho que o meu filho pretende, que é a presença de Cristo. Trazendo isso para a nossa realidade aqui como adultos. Eu trouxe para as crianças para trazer uma aplicação mais prática, mas isso se aplica a nós. A minha amizade com alguém lá fora, ela deve ser interessada. Interessada no sentido de levar essa pessoa a caminhar comigo para um caminho que é Cristo. E compreende, irmãos? Isso precisa estar claro entre nós. Porque não podemos esquecer de que a Bíblia, o próprio Jesus, acho que é Paulo que vai dizer, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Por quê? Porque lá tem um governo que nós batemos na tecla. Nessas últimas... aliás, estamos batendo nessa tecla, nessa separação. Lá tem um agente, um influenciador. Lá tem uma fonte. O reino de Deus é um outro agente influenciador e uma outra fonte. E tem que ficar claro. Então eu vou blindar os meus filhos? Então eu não vou ter amizade com pessoas do meu? Eu não estou dizendo isso. Muito pelo contrário. Se você puder ter acesso às pessoas, ótimo. Agora, sejam intencionais. E eu vou usar um termo aqui, eu não achei outro. Seja interesseiro. Procure levar aquela pessoa a conhecer a Cristo. Porque se você não tiver essa intenção, o diabo vai utilizar aquela pessoa que é gente boa, caráter. Cara, assim, só falta ser crente, né? Só falta ser crente. Mas o diabo vai utilizar dele para enfraquecer a tua vida com Deus. E eu tenho que falar aqui aquilo que Deus trouxe ao meu coração. Desse aspecto da santidade nos relacionamentos. Tenhamos cuidado. O pessoal do trabalho chamou para poder participar lá de uma confraternização. Se você tem condições de ir, vá, mas vá com uma intencionalidade, vai com um interesse. E se perceber que a coisa lá está feia, saia, porque somos santos, não somos deste mundo. Amém, irmãos? E aqui eu quero concluir reafirmando que não somos deste mundo. Somos separados. Pertencemos ao Senhor. Somos sal da terra, a luz do mundo. Somos santos. Por isso somos diferentes. Devemos exalar o bom perfume de Cristo. Amém.